Augusto dos Anjos aqui, dando continuidade ao nosso trabalho especial online aqui, em virtude dessa questão de crise emergencial. Hoje nós teremos a nossa aula sobre a corte portuguesa no Brasil. Para entender isso, é preciso entender primeiro o contexto geral do processo, por que a corte vem e como isso se insere num quadro maior. A presença da corte portuguesa aqui abre o eixo temático, que é o processo de independência do Brasil, a nossa emancipação política. Aí, deixa eu explicar para vocês um quadro maior. Por quê? Quando a corte vem, não se fala em independência ainda. A independência, a ideia de independência, ela só vai aparecer no Brasil poucos meses antes do Grito do Ipiranga, poucos meses antes do 7 de setembro. Agora, a estrutura que vai levar à emancipação política do Brasil começa com a presença da corte. Se nós fizéssemos aqui uma linha cronológica, uma organização cronológica desse processo, né, nós teríamos então a presença da corte abrindo aqui, né, de 1808 até a partida da corte em 1821, a construção de uma ideia de autonomia política, né? A estrutura, o Brasil ele já era autônomo economicamente, mas nós não tínhamos autonomia política e administrativa em relação a Portugal. A vinda da corte para o Brasil vai permitir, então, a construção de uma estrutura política, de uma estrutura administrativa no Brasil, já que o Brasil agora é a capital do Império de Portugal, que vai levar a essa formação de um sentimento do Brasil que já não corresponde mais à colônia. Quando a corte portuguesa volta para a Europa, lá em 1821, inicia-se o processo que nós chamamos de regência de Dom Pedro. Dom Pedro ficou no Brasil enquanto regente, governando em nome de seu pai, Dom João VI, e aí há um embate entre o desejo de Portugal de retransformar o Brasil numa colônia, a ideia de recolonização, contra o desejo da elite brasileira de manter essa autonomia. Entendam bem, autonomia ainda. Entre 1821 e 1822, ainda não há a ideia concreta da emancipação, da separação entre Portugal e Brasil. Só quando as cortes portuguesas radicalizam o discurso e aí decidem, então, prender Dom Pedro e transformar o Brasil novamente em uma colônia, é que essa elite resolve tornar-se independente. Como eu tenho conversado com vocês, é um processo conduzido por uma elite no Brasil, formada por grandes proprietários de terra e de escravos. São eles que vão buscar a manutenção dessa autonomia. Então, dentro desse grande eixo temático, que é a independência do Brasil, a gente começa nessa parte para entender as transformações provocadas pela transferência da corte. Notem que não é somente a família real, é a corte portuguesa para o Brasil, beleza? Vamos por partes então. Para entender por que Dom João e toda a corte vem para cá, é preciso entender o que está acontecendo na Europa nesse momento. Na Europa, está rolando as guerras napoleônicas, que são consequências ainda da Revolução Francesa. Em 1789, lá na França, estoura a principal revolução burguesa contemporânea, de caráter iluminista. Lembra, né, quando eu discuti com vocês sobre as Inconfidências, Conjuração, período pombalino, eu expliquei em linhas gerais o que é o iluminismo e o impacto dele na história do mundo naquele momento. Em 1789, começa a Revolução Francesa, que vai levar 10 anos ali, né, de 89 a 99. E é a revolução que mais aprofunda esse processo de transformação, causando um grande medo nas monarquias da época. Quando, em 99, a burguesia francesa perdia o controle da revolução e a revolução começava a ganhar caráter popular, a burguesia resolve parar a revolução e convoca para isso o general do exército francês, Napoleão Bonaparte. Napoleão, que estava servindo na campanha francesa lá no Egito, ele volta à França e acaba com a revolução, mas dá um golpe de Estado. E aí, o 18 de Brumário, que é esse golpe de Estado do Napoleão, finda a Revolução Francesa e começa o período que nós chamamos de Era Napoleônica. Nos primeiros anos, Napoleão reconstrói a França, né, que vinha combalida pelos 10 anos de Revolução. Mas, a partir de 1804, quando ele se consagra imperador, ele dá início a um processo de expansão territorial.
conquistando territórios e levando a Europa a uma guerra que vai mudar a história do Ocidente. De uma forma geral, nós podemos dizer que a emancipação da América Latina como um todo, inclusive do Brasil, acaba sendo uma grande consequência da era napoleônica. Por quê? O grande rival da França era a Inglaterra, o único país que podia conter esse projeto expansionista napoleônico. E aí, o Napoleão deu uma garoteada, né, brother? Não estudou direito, não prestou atenção na aula de história e achou que dava para vencer a Inglaterra no combate direto. Se você prestar atenção ali no mapa, você vai ver que a Inglaterra é uma ilha. Vocês vão perceber quando vocês forem à Inglaterra, cansou de, final de semana em Belfort Roxo, cara, cansei, tem nada para fazer, vou para a Inglaterra. Né? E aí tu vai, a Inglaterra é uma ilha, separada do continente. Só que a Inglaterra tinha a marinha mais poderosa do mundo, cara, desde o século XVII. Ela nunca havia perdido uma batalha naval. E Napoleão achou que dava para vencer. Né? Imagina só Botafogo e Barcelona. Botafogo é a França, Barcelona é a Inglaterra. Napoleão vai, em 1805, é derrotado pela Inglaterra na Batalha de Trafalgar. A derrota de Napoleão não é bem a derrota, a Inglaterra varre o mar com a França ali. Essa derrota acachapante, ela faz com que Napoleão seja obrigado a mudar os planos. Em 1806, ele decreta o bloqueio continental. Não é passe de mágica não, brother. Não tem varinha mágica lá do Harry Potter que ele mexe e fechou tudo. É um decreto que ele fala, o país que mantiver relações comerciais com a Inglaterra, eu vou lá e invado. Pelo mar, ele não conseguia vencer a Inglaterra, mas por terra, ele vencia os outros países. Tudo bem que, como a gente vai ver mais para frente, Napoleão fica meio que refém dessa ameaça. Você não pode estar fazendo ameaça que tu não pode cumprir. Napoleão, quando ele teve que cumprir de fato as ameaças dele, aí ficou complicado para o lado do cara. Mas no primeiro momento, estava tudo certo. Quem era o grande dependente da economia inglesa nesse momento em Portugal? Na Europa, né? Era em Portugal. Desde 1703, e aí nós vimos aqui porque, quando a Inglaterra e Portugal assinaram o Tratado de Methven, Portugal é dependente e é o principal parceiro comercial. Parceiro é uma palavra meio eufemismo, né? Porque a Inglaterra mandava na economia portuguesa, de fato. E aí, Napoleão deu um ultimato a Portugal. Brother, ou tu rompe com a Inglaterra, ou a gente invade teu reino. Neste momento, quem governa Portugal é Dom João. E aí é preciso fazer justiça aqui à figura histórica. Dom João passou para a história do Brasil como uma figura burra, né, um cara obtuso, né, meio incapaz, meio inepto, feio pra caramba, com péssimos hábitos de higiene, tomava banho, escondia frango frito no bolso para comer. E, pô, não é bem assim. De tudo isso, burro ele não é. O resto é até verdade, né? Mas burro não. Brother, Dom João, ele assumiu o poder em Portugal em 1792, quando a mãe dele, Dona Maria I, a louca, foi interditada ali. Falou, brother, tá malucona, pirou o cabeção, não pode governar. E aí ele assume o reino. Quando ele assume o reino, nos estertores da Revolução Francesa, as monarquias inteiras da Europa, desesperadas, o rei da França tinha acabado de perder a cabeça na guilhotina, né, e o cara vira rei. Ele teve que começar a negociar com os dois principais reinos da Europa. De um lado a França, com a ameaça de invasão, e do outro lado a Inglaterra, ameaçando economicamente Portugal. Quando o ultimato de Napoleão chega à França, a Inglaterra também dá ultimato. Não, se você fechar com a França, a gente rompe os acordos comerciais e não garante aquele teu paizinho que tu tem do outro lado do Atlântico, não. A Inglaterra fez uma ameaça velada de invasão ao Brasil, caso o Dom João, fechasse ele com a França. Então ele teve que ficar negociando ali. Napoleão chega a escrever, tempos depois, que o único monarca da Europa que conseguiu meio que conter um pouco, né, que enrolá-lo, foi Dom João. O fato é que chega um ponto que fica insustentável. A Espanha, ela cai vítima da própria ganância, né, cara? Os espanhóis e portugueses não se dão há muito tempo, desde a União Ibérica, aquela coisa toda. E aí, a Espanha estava no meio do caminho. Então, olha ali no mapa. Vem França, Espanha e Portugal. Em 1807, meses antes da invasão a Portugal, Napoleão e a monarquia espanhola assinaram um tratado, que era o Tratado de Fontainebleau, que dizia que a Espanha abriria suas fronteiras para que os exércitos de Napoleão Bonaparte
cruzassem o território delas e invadissem Portugal, mas que nada aconteceria com a Espanha. Filhão, tu não pode ser ingênuo desse jeito, cara. Tu não pode brincar dessa forma. É óbvio que ia dar ruim para a Espanha, e é o que acontece. Quando a França leva os seus exércitos para dentro do território espanhol, ele toma a Espanha. A monarquia espanhola não consegue fugir e é presa. E é isso que, inclusive, dá início ao processo de independência da América Espanhola aqui, mas isso é outra parada, não cabe aqui para nós. E agora, Portugal, ele está entre a frigideira e o fogo, né, cara? Porque os exércitos franceses estão batendo na porta ali, e a Inglaterra ameaçando. Poucas pessoas sabiam, né, isso vai ser de conhecimento público depois, que neste momento, Dom João e a Inglaterra já haviam assinado um acordo que fica conhecido como a Convenção Secreta, de que caso houvesse de fato uma invasão francesa, a marinha inglesa estaria lá para ajudar no translado, na saída da corte da família real de Portugal para o Brasil. E é o que acontece. Quando a França invade Portugal, de fato, a marinha inglesa já estava ali nos portos de Lisboa para pegar a corte e trazer para o Brasil. Justiça seja feita aqui também. Após a independência do Brasil, cria-se um sentimento anti-português muito forte. E a gente aqui passa a ridicularizar os portugueses, né, cara? Por isso que se conta piada de português pra caramba. Mas passou também a história de que foi uma fuga debelada, aquela coisa toda. É realmente uma fuga, mas não é essa coisa ridícula que a galera contava, né? De que não teve invasão nenhuma, de que a galera se perdeu e cruzou a fronteira sem querer. Há uma invasão de fato. E aí a marinha inglesa vai escoltar a corte portuguesa para o Brasil. Aí a história é conhecida, que a galera chega no porto, os navios já estavam partindo, muitos se jogam no mar e não conseguem alcançar, acabam se afogando. Os livros da Biblioteca Real foram encaixotados, mas esquecidos no porto, e aí tiveram que voltar para buscá-los, né? Que a Dona Maria ela teria dito num breve momento de lucidez: não corram tanto, você quer que os franceses pensem que nós estamos fugindo? O fato é que a corte sai de Portugal e vai vir para o Brasil ali, sai em 1807 e vai chegar ao Brasil em 1808. O translado é um translado tumultuado, falta água, falta comida, né? Aquela galera aglomerada nos navios, tem umas lendas urbanas, né, cara, de que teve epidemia de piolho nos navios e as mulheres, todo mundo teve que raspar a cabeça, inclusive as mulheres. E aí quando as portuguesas chegaram ao Brasil com perucas para esconder a careca, as mulheres aqui no Brasil passaram a adotar os mesmos hábitos, né? E passaram a usar perucas como se fosse moda, mas era por conta dessa epidemia de piolho nos navios. Só que é óbvio que a Inglaterra, ela não faz isso de graça. A Inglaterra estava pensando em si, né? Não somente na manutenção do acordo com Portugal, não somente na manutenção do comércio no Brasil, mas também em não fortalecer Napoleão Bonaparte. E ela exige uma retribuição por parte de Dom João, né? Nesses meses que se passam no mar, isso já estava tudo costurado até a chegada da corte no Brasil. Assim que chega ao Brasil, e aí não é nem ainda no Rio de Janeiro, assim que chega ao Brasil, lá em Salvador, mesmo sem descer dos navios, Dom João já começa esse processo de reparação, esse processo de quase um pagamento à Inglaterra por esse auxílio nesse momento. Qual é a primeira medida? Abrir os portos do Brasil. Na verdade, os portos do Brasil já eram meio que frequentados pelos ingleses há muito tempão, por causa do Tratado de Methuen. Mas agora vem uma coisa oficial. Em 1808, Dom João assina um decreto abrindo os portos do Brasil às nações amigas. Mas quem é a nação amiga de Portugal, que nesse momento de guerra na Europa tem condições de cruzar o oceano e vir comercializar com o Brasil? Ao nível prático, a abertura dos portos ela representa o fim do nosso período, né, do pacto colonial no Brasil, desse exclusivo comercial, mas vai beneficiar somente os ingleses, beleza? 2 anos depois, Dom João vai assinar 2 tratados, completando essa retribuição à Inglaterra por esse apoio. Os tratados de 1810, Comércio e Navegação, e Aliança e Amizade.
O Tratado de Aliança e Amizade era um tratado de caráter diplomático, visando ali as relações políticas e jurídicas entre Portugal e Inglaterra. Há uma exigência clara da Inglaterra para que Portugal extinguisse o tráfico negreiro para o Brasil, exigência essa que não é atendida, abre um parêntese aí, o tráfico negreiro, apesar de toda a pressão inglesa nesse momento e nos anos subsequentes, só vai ser extinto em 1850, quando Daniel Eusébio de Queiroz, já lá no segundo reinado. Fecha parênteses aí. E a outra questão é o status jurídico diferenciado para os cidadãos ingleses aqui no Brasil. Os cidadãos ingleses seriam julgados pelas leis inglesas e por um juiz inglês. Brother, praticamente imunidade diplomática, porque, tu imagina, o inglês comete um crime no Brasil, o juiz inglês não ia vir para cá, tinha que levar o cara lá para a Inglaterra, e lá na Inglaterra o processo corria, né, para perder de vista. Agora, neste momento, o tratado que causa um impacto muito grande sobre as relações Brasil, Portugal e Inglaterra é o Tratado de Comércio e Navegação, nesse mesmo ano, que reduz as taxas de importação para os produtos ingleses. Todo produto importado paga uma taxa de importação chamada ad valorem. E aí, nesse momento, Portugal reduz as taxas cobradas dos produtos ingleses, que tornam-se mais baratos, inclusive, que as próprias importações de Portugal, fazendo com que o Brasil vire um grande comércio inglês. Alguns viajantes ingleses, eles relatam que as ruas do Rio de Janeiro pareciam mercados da Inglaterra. É nesse momento, nesse ano de 1810, por exemplo, que se escreve o primeiro livro de história do Brasil, intitulado História do Brasil. Ele é escrito por Robert Southey, um inglês, e editado lá na Inglaterra para os ingleses, que estavam estudando que país é esse do outro lado do Atlântico, que agora, de repente, compra pra caramba pra gente, né? Compra muito dos nossos produtos. E aí, com isso, abre-se o mercado brasileiro para os produtos ingleses. Tanto é que em 1808, no mesmo ano que abriu os portos, Dom João tinha assinado um decreto de liberdade de comércio, liberdade de instalação de liberdade de instalação de manufaturas no Brasil, revogando o decreto lá da mãe dele que proibia, né? Nós vimos que em 1785, Dona Maria I, ela proibiu a instalação de manufaturas no Brasil. Em 1808, Dom João, ele pega e libera. Só que quando ele assina o Tratado de Comércio e Navegação, não tinha a menor condição das manufaturas brasileiras concorrerem com as manufaturas inglesas. Por isso, esse decreto acaba não tendo uma funcionalidade. Como se dizia à época, virou letra morta, né? E aí agora, as relações entre Brasil e Inglaterra, elas já estão estabelecidas aqui de forma a transformar, dar continuidade a essa relação de dependência do Brasil com o capital inglês. Beleza, galera? Dúvidas até aqui? Tranquilo. Nesse momento, a gente vai ter o processo de instalação da corte aqui. Tá vendo essas imagens aqui? Elas são a Praça 15. Naquele momento, é o Largo do Paço Imperial. Esse prédio branco aqui, ó, tem o Morro do Castelo, ali atrás, local onde nasceu a cidade do Rio de Janeiro, que eu venho falando para vocês dele, o convento que funciona ali em cima dos jesuítas, né? E logo abaixo dele está o Paço Imperial, que é onde vira a sede do governo de Portugal. Daqui era administrado todo o reino de Portugal. Isso foi a sede de governo, inclusive após a independência. É da sacada do Paço Imperial que em 1821, Dom Pedro I, né, ainda Dom Pedro, príncipe regente, vai proclamar o dia do fico. Aqui o porto da cidade, por onde as embarcações chegavam, né, os barcos paravam na Baía de Guanabara, os barcos grandes, navios, e as pessoas viam embarcações pequenas até ali, subiam, né, por essa escada para a cidade. Aqui atrás, nessa primeira imagem, tem uma igreja destacada. Essa igreja, ela permanece ali até hoje. Abriu-se uma rua ali que é 7 de setembro, ao lado dela, e foi nessa igreja que Dom João foi coroado Dom João VI, em 1813, quando Dona Maria I falece aqui no Rio de Janeiro. E aí tem um processo de luto e depois a aclamação de Dom João como rei e a cerimônia religiosa nessa igreja. Esse vira o centro administrativo do Império de Portugal. Só para vocês terem uma ideia da comparação, né, aqui a gente tem esse cenário hoje, com os aterros da cidade, né, o mar já não bate mais aqui no chafariz do Mestre Valentim, mas a escada, o chafariz continua ali.
E aqui ao lado a gente tem o Paço Imperial destacado ali na outra foto, que virou inclusive um centro cultural. Ao lado do Paço Imperial, aquela construção que vocês veem, era a antiga delegacia da cidade. Agora abriga a Alerj, o Palácio Tiradentes, abriga a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Beleza? Esse é o centro do Império de Portugal, que depois vai se tornar o centro do Império do Brasil após a independência. Nesse processo também, quando a corte vem se instalar aqui, a família real ela ganha uma residência de um comerciante português fora do centro da cidade. A elite não morava na cidade, que destinava a sua população mais pobre. Ela morava nos arrabaldes ali, na várzea, onde hoje é São Cristóvão. A família imperial ela ganha uma residência, um palácio, conhecido como Paço de São Cristóvão, né, na Quinta da Boa Vista. Quinta é uma propriedade rural, né, onde a nobreza portuguesa morava para vir à cidade resolver os seus negócios. Essa propriedade, que é o Paço de São Cristóvão, posteriormente seria transformado no Museu Imperial, Museu Nacional, perdão, que era ali em São Cristóvão, que foi o que pegou fogo, né, ano passado, infelizmente, inclusive. Já o resto da corte vai ser abrigado na cidade. Essa é uma lenda urbana muito conhecida no Rio de Janeiro, uma história da cidade, que quando os navios chegam aqui, estimam-se hoje que de 1.500 a 5.000 pessoas tenham vindo nesse momento para o Brasil. Os funcionários do rei desciam à cidade, escolhiam as casas que é onde morariam essa nobreza e pintavam a sigla PR nas portas, significava propriedade real, mas o povo interpretava como põe-se na rua, porque eles eram obrigados a sair de suas casas e cedê-las para a nobreza. Presta atenção, nesse momento, Portugal ainda é uma monarquia absolutista, então tudo o que havia dentro do reino era propriedade do rei. Por isso o rei solicitava a casa das pessoas para abrigar a nobreza. Não era, apesar de ser imoral, não era tecnicamente legal. Beleza? Vamos dar uma pausa aqui e a gente já vai voltar para continuar com a presença da corte portuguesa no Brasil e as transformações que ela causa.